Funções cerebrais superiores. Pensamento e raciocínio. Professor Dr. Carlos Portela. Para entendermos o que é pensamento e raciocínio, precisamos começar conceituando o que é psicologia cognitiva. Segundo Gazzaniga, a psicologia cognitiva é o estudo das funções mentais, como a inteligência, o raciocínio, a linguagem, a memória e a tomada de decisão. Em suma, esse ramo da psicologia estuda a cognição. A cognição pode ser amplamente definida como atividade mental, que inclui o raciocínio e os entendimentos que resultam do raciocínio. A psicologia cognitiva foi originalmente baseada em duas ideias sobre o raciocínio. 1. O conhecimento sobre o mundo é armazenado no cérebro, em representações. 2. O raciocínio é a manipulação mental dessas representações. Em outras palavras, usamos representações para entender os objetos que encontramos em nossos ambientes. O raciocínio nos possibilita captar as informações, considerá-las e usá-las para construir modelos do mundo, definir metas e planejar nossas ações em conformidade. A psicologia cognitiva é um ramo da psicologia que se concentra no estudo das funções mentais, incluindo inteligência, raciocínio, linguagem, memória e tomada de decisão. E a psicologia cognitiva está interessada em entender como processamos informações em nossas mentes. Assim sendo, a psicologia cognitiva se baseia em duas ideias principais sobre o raciocínio. Primeiro, que o conhecimento sobre o mundo é armazenado em nosso cérebro por meio de representações mentais. Segundo, que o raciocínio envolve a manipulação dessas representações para entender o mundo, definir metas e planejar ações. O raciocínio envolve representações mentais. Essas representações mentais do raciocínio podem ser de dois tipos: analógicas e simbólicas. Representações analógicas são semelhantes a imagens e representam objetos do mundo real, como mapas e fotografias. Por exemplo, um mapa representa ruas. Um cardápio representa as opções de comida. A fotografia representa partes do mundo. Representações simbólicas, por outro lado, são mais abstratas, como palavras e números. E não têm uma correspondência direta com as características físicas dos objetos. Por exemplo, a palavra violino representa um instrumento musical. Não há correspondências entre a aparência de um violino com a forma como escrevemos violino, ou letras ou sons que compõem a palavra violino. Em chinês, por exemplo, a palavra para violino é composta por letras daquele idioma. Em mandarim é pronunciada xioti ou xiaoti, tin. Em português dizemos violino. Trata-se também de uma representação simbólica, pois não tem qualquer relação sistemática entre o objeto e seus nomes. As características individuais que compõem a palavra representam diferentes partes do que faz um violino, mas elas são arbitrárias. Para Gazzaniga, as representações analógicas e simbólicas permitem com que façamos o que chamamos de mapas mentais. Por exemplo, a maior parte de nós pode imaginar visualmente os contornos da África, mesmo que nunca tenhamos visto os contornos reais com os próprios olhos, pois vimos os mapas desse continente. Esses mapas mentais podem induzir a erros entre as representações analógicas e simbólicas. Qual cidade estaria mais a leste? Onde está o Oceano Pacífico dos Estados Unidos? San Diego ou Reno? Se você respondeu San Diego usando representação analógica, sua representação simbólica vai lhe pregar uma peça, pois, simbolicamente, diríamos que San Diego está mais a leste. Na verdade, é Reno que está mais a leste nos Estados Unidos. Entretanto, as representações simbólicas são importantes para formarmos o que chamamos de conceitos. Existem dois modelos principais para formar conceitos: um modelo de protótipo que se baseia em encontrar o melhor exemplo de uma categoria e o modelo de exemplar, que considera todos os exemplos encontrados ao longo da vida para formar um conceito. Um exemplo de protótipo é o conceito de cão que, independente da raça, formamos uma imagem mental. Já no modelo exemplar, vamos considerar cada raça diferente de cão, se com nossa experiência chegamos a conhecer cada uma delas.
Em resumo, o processamento de informações mentais é fundamental, entender o papel dos esquemas na organização do conhecimento e no comportamento. Os esquemas são estruturas mentais que ajudam a perceber, organizar e processar informações sobre o mundo. Eles podem ser úteis, mas também podem levar a estereótipos e preconceitos. De fato, nos guiamos por esses esquemas ao criarmos roteiros para nos comportar nas diferentes situações, como dirigir ou jogar cartas. A psicologia cognitiva, portanto, explora como as pessoas processam informações, usam representações mentais, formam pensamentos e adquirem e elaboram conceitos.